O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Rádio Inovação, uma parceria do Orion Parque Tecnológico com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Sou Pablo Gomes, jornalista. Estamos no estúdio da Imagem TV, localizado no Centro de Inovação de Lages. Um abraço para o nosso amigo Miller, da Imagem, aí toda a equipe também da UDESC FM, toda a equipe do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Na edição de hoje a gente entrevista a Cláudia Biff, ela que é médica veterinária formada no CAV, aqui na UDESC em Lages, com mestrado e doutorado também no CAV, atua na área de avicultura já há 2 décadas, na área de produção e sanidade animal, e é CEO e cofundadora da eCorps, uma das startups do ramo de biotecnologia que a gente tem aqui no nosso Centro de Inovação de Lages. Cláudia, obrigado pela tua presença, seja bem-vinda. Bom dia, eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho também a nossa startup, qual é o nosso projeto, o que é que nós produzimos, Então é muito importante para nós também divulgarmos aí o nosso trabalho e para a comunidade de uma forma geral também entender um pouquinho e conhecer o papel da universidade, da pesquisa e da importância que o Centro Tecnológico, que o Orion Parque tem para a cidade de Lages também e para a região serrana de uma forma geral. Perfeito. Ô Cláudia, produzir anticorpos no Brasil com patógenos nacionais de forma ética, sustentável e em escala é a proposta da empresa de vocês, a eCorps, essa startup de biotecnologia que oriunda lá do CAV e UDESC, vocês, as sócias, são oriundas do CAV, e a eCorps vem chamando a atenção pela inovação no uso de anticorpos extraídos da gema de ovos de galinha, que é um método menos invasivo e até 10 vezes mais eficiente que os modelos tradicionais. Que modelos tradicionais são esses? Como é o trabalho de vocês? Que inovação é essa? Qual o objetivo desta tecnologia de vocês? Onde que se aplica? Explica um pouquinho pra gente que trabalho é esse de vocês que está chamando tanto a atenção, inclusive conquistando prêmios, que a gente vai falar em seguida sobre isso. Então, só para dar uma contextualizada sobre a empresa, nós somos em 4 sócios, a Sandra, a Camila, o Leonardo e eu. Somos todos pesquisadores, como você comentou, somos formados na UDESC, fizemos nossos mestrados, doutorados e pesquisas, a gente realizou lá dentro da universidade e a partir justamente dessa necessidade, dessa demanda que a gente observou lá dentro, a gente sentiu que nós poderíamos fazer algo diferente, Por que nós poderíamos fazer algo diferente? Porque muitos dos trabalhos que a gente desenvolve, a gente tem a necessidade de anticorpos. E os anticorpos, na sua grande maioria, eles são anticorpos que são importados. E isso acaba trazendo um custo relacionado ao preço mesmo, Porque são importados, são insumos que são caros. E também tem toda uma questão de logística para entrega, questões alfandegárias, Porque muitas vezes esse produto chega, acaba parando na alfândega e demora a entrega. E aí isso fez com que nós começássemos a pensar por que nós, como pesquisadores, com conhecimento tecnológico, com conhecimento da parte do sistema de produção, como você comentou, eu há mais de 20 anos trabalho na área da avicultura, Por que a gente não começar a buscar uma alternativa onde nós temos uma expertise, produzir esses anticorpos e colocar esses anticorpos no mercado? Então foi a partir disso, que nós tivemos esse insight de vamos nós começar a produzir anticorpos que utilizem patógenos nacionais, porque a nossa circulação aqui dentro do estado e dentro do Brasil é uma circulação de patógenos que é diferente do que acontece nos Estados Unidos ou do que acontece na Europa. E aí nós buscamos fazer essa produção com patógenos nacionais.
E aí, qual modelo utilizar para nós conseguirmos produzir esses anticorpos? Os modelos tradicionais, eles trabalham com a produção de anticorpos através de roedores ou através de coelhos. E aí, nesses modelos, para que a gente consiga extrair esse anticorpo, recuperar esse anticorpo, é necessário que você sacrifique o animal, né? Faça a eutanásia do animal para conseguir recuperar o anticorpo. E no caso das aves, isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse anticorpo, ele vai ser passado via ovo. Então, ele vai se encontrar lá na gema dos ovos. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa gema, nós vamos fazer algumas etapas de purificação, né? Para que a gente consiga extrair o anticorpo da gema. Dessa forma, nós temos um modelo que ele é ético, porque nós não precisamos sacrificar o animal, ele é sustentável e ele é escalável, porque uma galinha, ela não vai produzir um ovo, como é o caso de um roedor, né? Uma galinha que vai ter um animal e você vai extrair daquele um animal. A galinha, ela vai produzir vários ovos durante o ciclo de produção, e aí nós vamos ter um volume maior, e isso nos coloca, então, isso nos dá uma escala de produção. Então, o nosso modelo é justamente trazer a produção e a recuperação dos anticorpos através dos ovos, né? Para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais ética, mais sustentável, mais escalável e trazendo esse nosso expertise, né? Que é realmente a questão da produção das aves. Então, associamos, né, o nosso conhecimento técnico com a nossa necessidade, né, de produção, de ter anticorpos, de ter esse insumo associado aí ao que o país precisa, né, com anticorpos que sejam relacionados a patógenos nacionais. E quem que é a clientela de vocês? Onde que a tecnologia de vocês hoje está presente e pode ser visto? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, aqui tem uma tecnologia da E-Corps. O nosso público, né, para quem que a gente produz anticorpo, né? O anticorpo, ele não é um produto assim que a gente vai colocar ele no mercado para todo mundo ter acesso. Até a minha filha, ela diz assim, às vezes a gente tá andando, né, de carro, escutando a rádio, ela diz: "Ai, mãe, por que vocês não fazem propaganda da E-Corps na rádio?", né? Minha filha, por quê? Porque o nosso público, ele é um público que é um público diferenciado. Muito específico. Muito específico. Quem é que vai nos consumir? São laboratórios que trabalham com diagnóstico. Então, nós vamos produzir o anticorpo para um laboratório que produz um kit de diagnóstico para determinada doença, para, né, determinado nicho mais específico. Eu gosto muito de usar o exemplo, né, que a gente tem da Cienco. Então, a Cienco, ela desenvolveu um teste rápido para a identificação do leite do tipo A2. E aí, para esse teste que eles identificam esse leite, eles precisam do anticorpo lá dentro do teste. E aí que nós entramos, né? Produzindo esse anticorpo que vai ser utilizado no teste para a identificação do leite. Então, o leite é só um exemplo, né? Porque nós podemos produzir esse anticorpo para vários outros tipos de testes de diagnóstico. Testes de diagnóstico veterinários, testes de diagnósticos humanos, testes, né, de diagnósticos vegetais. Uma das coisas que eu gosto muito de comentar, assim, é que essa oportunidade que a gente teve de se encontrar aqui no Centro Tecnológico, aqui no Orion Park, ele nos fez também fomentar muito o nosso ecossistema aqui dentro do Orion. Porque nós temos, né, comentei da Cienco, nós temos a Planticolab, que é uma outra startup que também tem necessidade desse insumo. E eram empresas que importavam. Agora, nós conseguimos produzir isso para eles. Então, a gente fortalece o nosso ecossistema. Então, aqui dentro, nós estamos nos fortalecendo. E eu acho que isso é muito importante, né? Como um ecossistema, a gente fortalecer as empresas que se encontram aqui.
Ou seja, no caso da Cienco, por exemplo, o fornecedor estava do outro lado do mundo, agora está do outro lado do corredor. Isso, está na porta ao lado, tá literalmente na porta ao lado. Que legal. E vocês possuem uma granja própria, vocês trabalham com granjeiros parceiros, como é que funciona essa relação com a galinha? De onde vêm essas galinhas que vocês utilizam para os testes, para o trabalho de vocês? Isso, essas aves, elas são aves nossas, né? São aves próprias que nós precisamos construir um espaço para alojar essas aves. Porque não tem como nós trabalharmos com parceiros a princípio. As aves, elas precisam ser inoculadas contra o patógeno que nós queremos produzir o anticorpo. Isso significa que elas precisam se manter isoladas, né, uma das outras, porque nós temos que saber que aquele ovo é oriundo daquela ave que foi inoculada com aquele patógeno. E isso faz, então, com que o sistema de produção ele seja nosso. Até isso é uma das coisas assim que a gente teve um pouco de dificuldade no início, porque como é um sistema de produção que não é comum dentro, né, dos órgãos governamentais, até para a gente conseguir a liberação dentro do órgão fiscalizador, para tramitar toda essa questão, né, de documentação, isso levou um pouquinho de tempo, até para eles conseguirem entender como é que a gente ia conseguir organizar isso, né? Mas é uma parte que hoje tem toda a aprovação dentro do órgão fiscalizador, que é a SIDASC, né? Então, que nos libera para que a gente consiga estar fazendo o processo de criação das nossas aves. Perfeito. Eu ia te perguntar justamente isso, em relação a vocês estão produzindo aqui em Lages algo que vocês tinham que trazer majoritariamente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. E quais os desafios, sejam logísticos, como você acabou de mencionar, a questão da granja própria de vocês, né? Burocracia, né? Mas outros desafios fiscais, mercadológicos, que desafios são esses que vocês encontraram para produzir aqui em Lages? A gente sabe que o desafio no Brasil para empreender, ele é grande, né? E quando você está fora ainda, então, de um grande centro, como no nosso caso, né, que estamos em Lages, esses desafios, eles também acabam sendo grandes, porque pensando nessa questão fiscal, a parte de tributação, ela não é uma questão que está voltada para startups de biotecnologia. Então a gente entra, né, dentro de um ramo de fiscalização que cai numa situação comum que seria para outras empresas. Então isso acaba sendo um fator também que limita um pouco. No nosso caso, especificamente, também, muitos dos insumos que nós utilizamos para a produção dos anticorpos, a gente também precisa importar. Então, muitos produtos, né, que são utilizados para acoplamento, para purificação, nós importamos esses insumos. E aí nós caímos também nessa tributação, né? E a gente também tem essa dependência de ter que trazer o produto para nós. E isso, de uma certa forma, acaba impactando, né, nas questões de valores que a gente precisa repassar para o nosso cliente. Pensando nas questões logísticas, a gente vê assim que Lages ela se encontra num centro importante aqui no estado, né? Porque a gente está bem centralizado. E se nós formos pensar no estado de Santa Catarina, ele é um estado que para nós é extremamente importante. A região sul de uma forma geral. Porque como o nosso público, a princípio ainda é um público que provém do agronegócio, nós estamos inseridos numa região que nós somos o maior produtor de suínos, nós somos o segundo maior estado produtor de carne de frango, nós temos uma produção de leite que é extremamente significativa, né? Nós temos a produção de grãos aqui na região sul que é muito grande, então isso nos coloca numa situação extremamente favorável. Porque a grande maioria do nosso público, dos nossos clientes, eles se encontram na região sul. E aí, para nós conseguirmos entregar o nosso produto, por mais que seja um produto que tem uma necessidade de armazenamento, de manutenção de frio, né, porque ele precisa ser mantido sob refrigeração, a gente consegue entregar isso de uma forma relativamente rápida, né, porque nós estamos bem localizados.
e coloca e nos mostra também que por mais que a gente vá levar lá 48, de repente 72 horas no máximo para fazer com que o nosso produto chegue até o cliente, é muito menos tempo do que é o tempo que seria para importar, né? Que muitas vezes vai levar lá 30 dias, às vezes mais, né, para esse produto conseguir chegar. Então, pensando em termos de logística, eu vejo que a gente tem um diferencial aí importante, que é essa localização aqui dentro da região sul. Perfeito. E você mencionou algo muito importante, porque Santa Catarina tem 1% do território nacional e é o quinto, sexto maior produtor de alimentos do Brasil. E Lages está a 350 km de Porto Alegre, 350 de Curitiba, 350 de Chapecó, 200 e poucos de Floripa, ou seja, está realmente no centro de onde tudo acontece, né? Muito legal, muito bacana isso aí. Ô Cláudia, aí pra gente encaminhar o fim da nossa entrevista, essa ideia que começou como um desafio dentro do ambiente acadêmico tornou-se um negócio promissor, como a gente falou, a ponto de vencer, como a gente mencionou lá no começo da nossa entrevista, um prêmio tão importante como foi o Nascer 2024. Entre mais de 1.200 projetos inscritos em todo o estado, a iCorps foi a grande campeã estadual. Mais uma empresa aqui do Orion Park conquistando um prêmio importante. Recebeu aí R$220 mil em recursos para estruturar o laboratório de vocês, que foi inaugurado agora, dias atrás. A gente foi ali dar um abraço em vocês, comer um pastel ali na inauguração. Estava muito legal. E o que isso mudou na vida de vocês, na vida da empresa? Esse reconhecimento do Nascer que vocês exibem com tanto orgulho ali já na entrada da empresa, né? Como é que tá o crescimento da iCorps hoje, depois disso? É um orgulho muito grande para nós exibirmos aquele prêmio, né? Porque realmente a iCorps nasceu com o programa Nascer, né? Nós literalmente nascemos ali. E isso fez com que aquela ideia que nós tínhamos, que a gente já tinha validado ela, né, tendo certeza de que o nosso produto ele era um produto que era extremamente eficiente, nós conseguíssemos transformar aquela ideia em um modelo de negócio. O Nascer ele veio para fazer justamente essa virada de chave, para nos mostrar que essa ideia, esse produto, ele é um produto que pode ser colocado no mercado e que vai conseguir atender um público que tem uma demanda, que tem uma necessidade muito grande de ter insumos de uma forma rápida, né, com qualidade e estando presente de acordo com a sua necessidade. Porque uma das nossas grandes vantagens também é que a gente consegue produzir sob demanda. Então, muitos patógenos que de repente você teria uma dificuldade maior para conseguir num mercado grande, né, de empresas grandes, porque as empresas grandes elas têm lá o seu portfólio, elas trabalham com aqueles anticorpos que são os que têm uma saída maior, que têm uma venda maior, e muitas vezes aquele anticorpo mais específico que um determinado laboratório gostaria de testar, que ele gostaria, né, de repente, vou desenvolver um teste para a detecção de um determinado vírus lá, de uma determinada doença. Mas ele não consegue comprar aquele anticorpo porque essas grandes empresas elas não têm isso no seu portfólio. Uhum. E aí, como nós trabalhamos sob demanda, a gente consegue atender esse tipo de público, né? Então, a gente consegue pegar esse laboratório que é menor, que tem uma demanda de um produto específico. A gente consegue pegar universidades que muitas vezes querem desenvolver uma pesquisa e não tem esse anticorpo. Então, a gente consegue trabalhar com esses nichos, né? E isso é uma das coisas, então, que a gente coloca como sendo um dos nossos diferenciais, né? Um detalhe, assim, que a gente vê ainda, né? Pensando em laboratórios maiores, em players maiores, assim, é que o Brasil ainda tem uma questão cultural de que tudo que é importado é melhor, né? Tudo que vem de fora é melhor do que tênis, do carro. Então a gente também vem de encontro para querer mudar isso, para querer mostrar que não. Nós produzimos com qualidade, com excelência. Então a gente tem total capacidade de conseguir suprir o nosso mercado interno. E eu falo isso não só da iCorps, mas eu falo das outras empresas que estão aqui.
porque todas elas produzem com qualidade e têm total capacidade, né? Então a gente precisa também aos poucos ir mudando essa mentalidade, né, do consumidor de uma forma geral, para entender que sim, nós temos produtos de qualidade que são bons. E aí essa questão do nascer foi excelente para nós. Nós conseguimos, como você disse, estruturar o nosso laboratório, colocar ele para funcionar, e isso nos deu também um senso de pertencimento, sabe? Isso é nosso. Agora nós realmente conseguimos produzir, nós conseguimos pensar como empresa, nós conseguimos avaliar o mercado, nós conseguimos trazer novos clientes. Então, isso tudo foi extremamente importante, né? E estar presente aqui no Centro Tecnológico, para nós, é muito importante também. Todo esse apoio, né, que o Orion Park nos dá, com os programas de mentoria, com os programas de aceleração, isso é muito bom. Então, a gente realmente está no lugar certo. Perfeito, que bom. Cláudia, obrigado pela tua presença, parabéns, sucesso para ti, para a empresa, e a gente está sempre à tua disposição. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, de poder estar conversando aqui, estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, e também estamos à disposição, né? Muito obrigada. Legal. Ela só foi a Cláudia Biff, médica veterinária, e CEO e cofundadora da iCorps, que é uma startup de biotecnologia aqui no Centro de Inovação de Lages. E essa foi mais uma edição do nosso programa Rádio Inovação, a parceria entre Orion Parque Tecnológico, Imagem TV e o Desk FM Lages. Muito obrigado e até a próxima. O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a Desk FM Lages.